Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo aqui está tudo bem, graças a Deus. E hoje eu vim aqui confeccionar com vocês esse mini tapete em crochê. Eu confeccionei ele usando barbante fio 6 com agulhas de 3,5 milímetros. Ficou com a medida de 58 de comprimento por 42 de largura. Mas você pode fazer um tapete maior com esse mesmo modelo aqui, só colocando mais square. E no decorrer da videoaula, eu trago dicas para quem quiser fazer a peça maior, para dar certo aqui, olha, o bico de acabamento. E eu espero que vocês gostem bastante da videoaula. E antes de iniciar, eu gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal, clique no botão abaixo em inscrever-se, ative o sininho para receber as notificações do YouTube assim que eu postar um vídeo novo. E você que já é inscrito aqui no canal, meu muito obrigado. Agora vamos iniciar? Então, olha, para confeccionar o tapete, eu vou precisar de 2 square. Esse square já tem videoaula aqui no canal, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Eu vou iniciar amarrando o meu fio no meio do leque, pode ser em qualquer um dos leques. Eu gosto sempre, olha, de dar um nozinho para ir trabalhando em cima desse fio, aí depois é só cortar. Então, olha, amarrei aqui o fio no meio do leque e aqui eu já vou fazer 3 correntinhas que vai me dar a altura do ponto alto. Eu vou laçar nesse mesmo espacinho, eu vou colocar mais 2 pontos altos. Contando com as correntinhas, eu vou ficar aqui com um grupinho de 3 pontos altos. Aqui eu vou trabalhar, olha, a curva do tapete. Eu vou fazer 2 correntinhas, eu vou laçar, vou pular, olha, esse primeiro ponto aqui do leque, o segundo ponto. Vou vir aqui, olha, no terceiro, e aqui eu vou colocar 3 pontos altos no mesmo ponto de base. Ficando assim, olha. Vou fazer 2 correntinhas, vou dar uma laçada. Aqui eu tenho, olha, um grupinho de 3 pontos altos. Vou vir aqui no ponto alto do meio. Pulo o primeiro ponto, venho no segundo, que é o ponto alto do meio. E aqui eu coloco 3 pontos altos no mesmo ponto de base. 2 correntinhas, vou laçar. Aqui, olha, eu tenho um leque. Vou vir aqui nesse primeiro ponto alto do leque. E aqui eu vou colocar 3 pontos altos no mesmo ponto de base. Trabalhei aqui os 3 pontos altos. Eu faço 2 correntinhas, dou uma laçada na agulha, vou vir aqui no meio do leque. E aqui eu vou trabalhar 3 pontos altos. Então, olha, aqui eu trabalhei a curva do tapete. Tenho 1, 2, 3, 4, 5 grupinhos de 3 pontos altos, separado por 2 correntinhas. Nesses grupinhos aqui, a gente vai trabalhar aumentos em cada carreira. Agora, eu vou para a parte reta aqui do tapete. Trabalhei o grupinho, eu vou fazer 2 correntinhas. Toda vez que eu sair aqui da curva para entrar na parte reta, eu vou colocar 2 correntinhas, tá? Vou laçar, vou pular aqui, olha, um ponto, vou vir aqui no segundo, e aqui eu vou fazer um ponto alto, e aqui, olha, no próximo ponto, eu faço um ponto alto. Ficando com um grupinho de 2 pontos altos. Agora, aqui nessa parte, eu vou colocar somente uma correntinha. Vou laçar. Aqui, olha, eu tenho esse grupinho de 3 pontos altos. Eu venho aqui, olha, no ponto alto do meio. E aqui, eu coloco 2 pontos altos no mesmo ponto. Ficando assim, olha. Uma correntinha. Vou laçar. Vou vir aqui, olha, aonde eu tenho o leque. Aqui no primeiro ponto, eu vou fazer aqui um ponto alto. No segundo ponto aqui, um ponto alto. Ficando com outro grupinho de 2 pontos altos. Agora, eu vou trabalhar aqui, olha, no meio do leque. Vou fazer uma correntinha, vou laçar
E aqui, olha, no meio do leque, eu vou trabalhar leque dentro de leque. 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. É leque dentro de leque. Ficando assim, olha. Uma correntinha, laço, vem aqui no espacinho de uma correntinha e coloco 3 pontos altos. Uma correntinha, aqui no próximo espacinho de uma correntinha, 3 pontos altos. Aqui, olha, eu coloco 3 pontos altos, porque eu vou unir um square no outro, tá? Somente aqui, olha, nessa parte e nessa, que eu vou fazer grupinhos de 2 pontos altos. Trabalhei aqui os 3 pontos altos, uma correntinha. Aqui, olha, eu tenho um leque. Então, no meio aqui desse leque, eu vou colocar 3 pontos altos. Ficando assim, olha. Eu vou pegar o meu próximo square, olha. Os 2 squares estão do lado direito. Aqui eu trabalhei, olha, os 3 pontos altos. Eu vou laçar, vou vir aqui, olha, no meio do leque, pode ser qualquer um dos leques. E aqui eu vou fazer 3 pontos altos. 1, 2 e 3, olha. Fica assim. Trabalhei aqui, olha, eu vou unir os squares, avesso com avesso. Vou vir no espacinho de uma correntinha desse square aqui, olha, e vou fazer um ponto baixo. Eu vou laçar, vou vir aqui no espacinho de uma correntinha desse square, aqui eu coloco 3 pontos altos. Vem aqui, olha, no espacinho de uma correntinha desse square, um ponto baixo, laço, no espacinho de uma correntinha desse square, eu coloco 3 pontos altos. Venho no espacinho de uma correntinha desse square, um ponto baixo, laço, vem aqui, olha, no meio do leque, aqui eu tenho um leque. Então, aqui no meio do leque, eu vou fazer 3 pontos altos. Olha, trabalhei os 3 pontos altos no meio do leque. Aqui também, olha, eu tenho um leque, então, vou vir aqui no meio e vou fazer um ponto baixo. Trabalhei o ponto baixo, faço uma correntinha, dou uma laçada, vou vir aqui, olha, no mesmo espacinho que eu trabalhei esses 3 pontos altos. E aqui eu vou colocar mais 3 pontos altos, completando aqui um leque. Fica assim, olha. E aqui eu já uni um square no outro. Vou fazer uma correntinha, vou laçar, vou pular, olha, esse ponto, vou vir aqui, olha, no próximo ponto, e vou fazer um ponto alto, e no próximo ponto, um ponto alto. Ficando com um grupinho de 2 pontos altos. Uma correntinha, laço, vem aqui, olha, no ponto alto do meio desse grupinho, e aqui eu coloco 2 pontos altos. Uma correntinha, laço, aqui, olha, eu tenho um leque. Vou vir aqui no primeiro ponto do leque, e vou fazer um ponto alto, e aqui nesse segundo ponto, um ponto alto. Então, olha, ficou assim. Nessa parte, tá vendo? Olha, eu tô fazendo grupinhos. Somente aqui, aonde que eu coloquei os leques, que não ficou com um grupinho de 2 pontos altos, mas na próxima carreira vai ficar. Então, aqui, olha, eu trabalhei o grupinho de 2 pontos altos, eu tô saindo aqui, olha, da parte reta para entrar aqui na curva do tapete. Então, eu vou fazer aqui, olha, 2 correntinhas. Quando eu entrei aqui, olha, na parte reta, eu coloquei 2 correntinhas. Então, quando eu sair também, eu vou colocar, tá? Laço, vem aqui, olha, no meio do leque
e aqui eu trabalho 3 pontos altos. E aqui, olha, antes de continuar aqui na curva, eu vou trazer uma dica para quem quiser colocar mais square. Chegou aqui nessa parte, vai trabalhar igual eu trabalhei aqui agora, olha. Vai trabalhar leque dentro de leque e grupinhos de 3 pontos altos nos espacinhos de uma correntinha. Quando chegar aqui no meio desse leque, faz somente 3 pontos altos, igual eu trabalhei aqui. Pega o próximo square e começa a fazer a união. Depois que você trabalhar a quantidade que você desejar de square para sua peça, que você vai fazer essa parte aqui, que é a curva do tapete. Igual eu trabalhei aqui, agora eu vou trabalhar aqui desse lado, tá? Então, trabalhei aqui o grupinho, eu vou fazer 2 correntinhas e na curva do tapete serão 2 correntinhas de separação. Laço, pula esse primeiro ponto, pulo o segundo, vem aqui no terceiro e trabalho aqui 3 pontos altos no mesmo ponto. Faço 2 correntinhas, aqui eu tenho, olha, o grupinho de 3 pontos altos, é aqui no ponto alto do meio que eu coloco 3 pontos altos no mesmo ponto de base. Duas correntinhas, laço, aqui, olha, eu tenho um leque, vou vir aqui nesse primeiro ponto alto do leque, e aqui eu vou colocar 3 pontos altos no mesmo ponto de base. Duas correntinhas, cheguei aqui, olha, no meio do leque eu coloco 3 pontos altos. Então, aqui, olha, trabalhei a curva do tapete. 1, 2, 3, 4, 5 grupinhos de 3 pontos altos, separado por 2 correntinhas, igual aqui desse lado. Agora, eu vou sair aqui da curva para entrar na parte reta. Então, eu faço aqui, olha, 2 correntinhas, laço, pulo esse primeiro ponto, venho aqui no segundo e faço um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto, ficando com um grupinho de 2 pontos. Uma correntinha, porque agora eu vou entrar aqui nessa parte reta, então, eu coloco somente uma correntinha. Laço, venho aqui, olha, no ponto alto do meio desse grupinho de 3 pontos, e aqui eu coloco 2 pontos altos. Uma correntinha, laço, aqui, olha, eu tenho um leque, então, vou vir nesse primeiro ponto aqui do leque, e aqui eu vou colocar um ponto alto, e aqui, olha, nesse segundo ponto, um ponto alto, ficando com um grupinho de 2 pontos. Uma correntinha, aqui, olha, eu tenho um leque e tenho 3 pontos altos, então, vou laçar e aqui eu vou colocar mais 3 pontos altos para completar um leque, ficando o leque dentro de leque. Então, venho aqui, olha, e coloco 3 pontos. Ficando assim, olha. Faço aqui uma correntinha, venho aqui, olha, entre esses grupinhos, nesse espacinho aqui, olha, e coloco um ponto baixo. Uma correntinha, dou uma laçada, aqui, olha, eu também tenho leque e tenho somente 3 pontos altos. Então, vou colocar aqui mais 3 pontos, completando um leque e ficando o leque dentro de leque. 1, 2 e 3, olha. Então, olha, ficou um leque desse lado e um leque desse lado aqui, olha. Eu faço uma correntinha. Pulo aqui esse primeiro ponto, venho aqui no segundo e faço um ponto alto. E aqui no próximo ponto, um ponto alto. Faço uma correntinha, dou uma laçada. Aqui eu tenho um grupinho de 3 pontos altos, venho aqui no ponto alto do meio. E aqui eu coloco 2 pontos altos. Uma correntinha, dou uma laçada, aqui eu tenho, olha, um leque, vou vir aqui nesse primeiro ponto alto do leque,
e vou fazer um ponto alto e aqui no segundo ponto, um ponto alto. Faço uma, duas correntinhas, porque eu tô saindo da parte reta para entrar na curva, tá? Então, eu vou finalizar aqui, olha, nas correntinhas que eu iniciei. Vou contar uma, duas, e aqui na terceira, eu vou finalizar com um ponto baixíssimo. Então, aqui, olha, eu já fiz a união dos squares, ficou assim, olha. Agora, eu vou trabalhar aqui a curva do tapete, tá? E vai começar os aumentos agora. Eu vou fazer 3 correntinhas que vai me dar a altura do ponto alto, laço, venho no próximo ponto e coloco um ponto alto. E aqui, olha, no último ponto, eu vou fazer um aumento, 2 pontos no mesmo ponto de base. Ficando com um grupinho de 4 pontos altos. Eu vou fazer uma, duas correntinhas, vou laçar, vou vir pro próximo grupinho. No primeiro ponto, um ponto alto. No segundo ponto, um ponto alto. E no terceiro ponto, eu trabalho um aumento, 2 pontos no mesmo ponto de base. Ficando com um grupinho de 4 pontos altos. E eu vou seguir fazendo essa repetição por toda a curva, até, olha, esse grupinho aqui que tá no meio do leque. Quando chegar aqui, eu volto com vocês pra gente continuar. Então, aqui, olha, já adiantei a curva do tapete, tenho 5 grupinhos de 4 pontos altos, separado por 2 correntinhas. Agora, eu vou pra parte reta. Então, olha, saindo da curva do tapete, faço 2 correntinhas, tá? Pra entrar na parte reta. Agora, aqui, eu vou trabalhar, olha, ponto sobre ponto. Então, vou vir aqui, olha, nesse grupinho de 2 pontos altos, e vou trabalhar aqui, olha, ponto sobre ponto, ficando com um grupinho de 2 pontos altos. Vou fazer uma correntinha, vou laçar, vou vir aqui em cima, olha, desses pontos altos, que é esse grupinho aqui de 2, e vou trabalhar ponto sobre ponto. Lembrando que aqui, olha, eu vou fazer uma correntinha de separação na parte reta, tá? Uma correntinha, vem aqui, olha, no próximo grupinho, trabalho ponto sobre ponto. Uma correntinha. Aqui, olha, tenho a união, tem um leque desse lado, um leque desse lado. Então, vou trabalhar assim, olha, vou vir nesse primeiro ponto alto do leque e vou fazer aqui um ponto alto. No segundo ponto aqui do leque, um ponto alto, ficando com um grupinho de 2 pontos. Eu vou fazer uma correntinha. Vou vir aqui, olha, aonde eu trabalhei o ponto baixo entre um leque e outro. Nesse espacinho aqui, eu coloco 2 pontos altos no mesmo espacinho, tá? Em cima desse ponto baixo, olha, ficando assim. Vou fazer uma correntinha, vou laçar. Aqui, olha, eu tenho o leque desse lado, vou pular, olha, esse ponto aqui do leque, vou vir aqui, olha, nesse próximo ponto e vou fazer um ponto alto e aqui nesse próximo ponto, um ponto alto. Ficando assim, olha, os grupinhos de 2 pontos altos. Faço uma correntinha. Aqui eu vou trabalhar, olha, ponto sobre ponto. Em cada grupinho desses, eu vou trabalhar ponto sobre ponto. Com uma correntinha de separação entre os grupinhos, tá? Uma correntinha, vem aqui pro próximo grupinho, trabalho ponto sobre ponto. Uma correntinha, que no próximo grupinho, trabalho ponto sobre ponto. Aqui, olha, tô saindo da parte reta para entrar na curvinha, então, eu faço 2 correntinhas. Laço, aí já vem aqui para os pontos da curva, e aqui eu trabalho ponto sobre ponto, e no último ponto, eu coloco um aumento. Então, aqui no último ponto, eu coloco 2 pontos no mesmo ponto de base. E 2 correntinhas de separação entre um grupinho e outro. Então, aqui, olha, na curva, como é somente repetições, eu vou adiantar até chegar, olha, nesse grupinho aqui, olha, de 3 pontos altos, que tá aqui no meio do leque. Quando chegar aqui, eu volto com vocês pra gente continuar. Então, aqui, olha, já adiantei a curva aqui do tapete, tenho 5 grupinhos de 4 pontos altos, separado por 2 correntinhas.
E agora eu vou entrar aqui na parte reta. Então, toda vez que eu for sair da curva para entrar na parte reta, eu faço 2 correntinhas. Laço, vou vir aqui, olha, nesse grupinho de pontos altos, e aqui eu vou trabalhar ponto sobre ponto. Ficando assim, olha. Agora, nessa parte aqui, eu coloco somente uma correntinha. Então, faço uma correntinha, venho aqui no próximo grupinho, e aqui eu trabalho ponto sobre ponto. Uma correntinha, venho aqui no próximo grupinho, trabalho ponto sobre ponto. Uma correntinha, aqui, olha, tenho a união dos squares. Eu tenho um leque desse lado e um leque aqui desse lado. Então, eu trabalhei aqui uma correntinha, vou vir aqui, olha, nesse primeiro ponto alto desse leque aqui, e vou fazer aqui um ponto alto. E venho aqui no próximo ponto e coloco um ponto alto, ficando com um grupinho de 2 pontos altos. Faço uma correntinha, laço. Eu tenho, olha, leque e leque. E entre esses leques, eu coloquei aqui, olha, um ponto baixo. Então, nesse ponto baixo aqui, eu vou colocar 2 pontos altos. Fica assim, olha. Faço uma correntinha, laço. Vou pular esse ponto, vou vir aqui, olha, no próximo, e vou fazer um ponto alto. E aqui no próximo ponto, um ponto alto, ficando com um grupinho de 2 pontos altos. Uma correntinha, laço, e aqui eu vou trabalhar, olha, grupinho de pontos altos com uma correntinha de separação. Então, vem aqui, olha, e trabalho ponto sobre ponto. Uma correntinha, vem aqui, olha, no próximo grupinho, trabalho ponto sobre ponto. Uma correntinha, e aqui no próximo grupinho, eu trabalho ponto sobre ponto. Aqui, olha, eu vou sair da parte reta e vou entrar na curva. Então, eu vou fazer 2 correntinhas. Vou finalizar nas correntinhas que eu iniciei na minha terceira com um ponto baixíssimo. E aqui, olha, eu finalizei a segunda carreira. Ficou assim, olha. E agora, vamos para a próxima carreira. Vou fazer 3 correntinhas, que vai me dar a altura do ponto alto, vou laçar, vou vir aqui no próximo ponto, e aqui eu vou fazer um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E aqui, olha, no último ponto, eu vou colocar um aumento, 2 pontos no mesmo ponto de base. Ficando com um grupinho de 5 pontos altos. Faço 2 correntinhas, laço, venho pro próximo grupinho e trabalho ponto sobre ponto até o penúltimo ponto, e no último ponto eu coloco um aumento. Então, aqui, olha, no último ponto eu coloco 2 pontos no mesmo ponto de base. E 2 correntinhas de separação. Então, olha, vai ser essa repetição por toda a curva. Quando chegar aqui nesse último grupinho da curva, eu volto com vocês pra gente continuar. Então, aqui eu já trabalhei toda a curva aqui do tapete, grupinhos de 5 pontos altos, separado por 2 correntinhas. São 5 grupinhos, tá? Vou sair aqui, olha, da curva para entrar na parte reta. Então, eu vou fazer 2 correntinhas. Vou laçar, vou vir aqui em cima desse grupinho, olha, e vou trabalhar ponto sobre ponto. Uma correntinha, vem aqui no próximo grupinho, trabalho ponto sobre ponto. Uma correntinha. Então, olha, a partir de agora, vai ser somente repetições. Vou trabalhar na curva, ponto alto em cima de ponto alto, e no último ponto, eu vou colocar um aumento. E vou colocar 2 correntinhas de separação entre um grupinho e outro. Toda vez que for sair da curva para entrar na parte reta, vou colocar aqui 2 correntinhas. Na parte reta, eu vou trabalhar grupinhos de 2 pontos altos com uma correntinha de separação por toda a parte reta. Chegou aqui nesse último grupinho,
Para entrar aqui na curva, eu coloco aqui 2 correntinhas. Vai ser assim, olha, por todas as carreiras que a gente for trabalhar com esses grupinhos, tá? Entrou aqui na curva, trabalha ponto sobre ponto, no último ponto o aumento e 2 correntinhas de separação. Trabalha toda a curva. Saiu da curva para entrar na parte reta, coloca aqui 2 correntinhas, tá? Então, olha, como é somente repetições, eu vou dar uma adiantada aqui nas minhas carreiras, tá? Eu vou trabalhar um total de 8 carreiras. Eu vou fazer 5 carreiras com fio cru. Olha, já tenho 1, 2, 3, que eu vou contar essa primeira carreira aqui, que foi a união dos square, como minha primeira carreira, tá bom? Então, olha, 1, 2, 3... eu vou trabalhar 5 com fio cru e 3 com fio rosa. Quando eu adiantar as minhas 8 carreiras, eu volto com vocês pra gente continuar. Então, aqui, olha, já adiantei as minhas 8 carreiras, foram 5 carreiras com fio cru e 3 carreiras com fio rosa. E agora, eu vou trabalhar com fio cru novamente. Eu vou trabalhar uma carreira toda de pontos altos, será uma carreira toda fechada, tá? Então, eu vou amarrar o meu fio aqui, olha, nesse primeiro ponto alto aqui desse grupinho da parte reta. Amarrei aqui e já vou subir 3 correntinhas, que vai me dar a altura do ponto alto. Vou laçar, vou vir aqui, olha, no próximo ponto, e aqui eu vou fazer um ponto alto. Ficando assim, olha. No espacinho de uma correntinha, eu vou colocar um ponto alto. E vou trabalhar ponto sobre ponto. No espacinho de uma correntinha, eu coloco um ponto alto. Então, aqui, olha, na parte reta, eu vou seguir fazendo essa repetição até chegar aqui, olha, nesse grupinho, tá? Quando chegar aqui, eu volto com vocês para mostrar como a gente vai fazer na curva, tá? Porque quando chegar aqui, olha, nesses 3 motivos aqui da curva, vai ter uma pequena diferença. Então, vou adiantar e já volto com vocês. Então, aqui, olha, já adiantei toda a parte reta, trabalhei ponto sobre ponto. E nos espacinhos de uma correntinha, eu coloquei um ponto alto. Foi assim, olha, por toda a parte reta. Agora, eu vou entrar aqui na curva do tapete. Então, toda vez que eu saio aqui, olha, da parte reta para entrar aqui na curva, eu coloco 2 correntinhas. Então, aqui, eu vou colocar 2 pontos altos. Assim, olha. Aqui, eu vou trabalhar um ponto alto em cada ponto de base, e quando chegar no último ponto, eu vou continuar fazendo o aumento, tá? Então, é um ponto alto em cada ponto de base até o penúltimo ponto. Então, aqui, olha, eu trabalhei um ponto alto em cada ponto de base até o penúltimo ponto. Aqui no último ponto, eu vou colocar um aumento, 2 pontos no mesmo ponto de base. Ficando assim, olha. Aqui, eu tenho o espacinho de 2 correntinhas. Aqui, eu coloco 2 pontos altos. Fica assim, olha. Agora, aqui, olha, eu precisei de colocar pontos para adaptar o bico de acabamento, tá? Então, olha, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 motivos, que é o da curva aqui do tapete. Nesses 3 motivos aqui, eu vou colocar 2 aumentos, tá? Para que dê certo o meu bico de acabamento. Somente nesses 3, desse lado aqui do tapete e nesses 3 aqui também, tá? Eu vou colocar o aumento, que é no último ponto, e vou precisar de colocar um outro aumento no meio aqui dos pontos, tá? Então, olha, eu vou entrar aqui nesse grupinho de pontos altos. Eu vou trabalhar ponto sobre ponto, 1, 2, 3, 4. E aqui, olha, no quinto ponto aqui, eu vou colocar um aumento, 2 pontos no mesmo ponto de base. Fica assim, olha.
Aqui eu sigo fazendo um ponto alto em cada ponto de base, e quando chegar no último ponto, eu coloco um aumento. Então, aqui, olha, no último ponto, eu coloco 2 pontos no mesmo ponto de base. Então, olha, eu fiquei com 2 aumentos aqui nesse motivo. Aqui no espacinho de correntinhas, eu coloco 2 pontos altos. E aqui, olha, nesse motivo também, eu vou repetir o que eu fiz nesse, olha. Vou trabalhar 4 pontos altos, um aumento, 4 pontos altos, um aumento. Vou fazer mais esse aqui com vocês, tá? 4 pontos altos, sendo um ponto alto em cada ponto de base. Olha, 1, 2, 3, 4. No próximo ponto aqui, eu coloco um aumento, 2 pontos no mesmo ponto de base. Trabalho aqui, olha, 4 pontos altos, sendo um ponto alto em cada ponto de base. Olha, trabalhei os 4 pontos altos, um em cada ponto, e aqui no último eu coloco um aumento. Então, olha, eu coloquei o aumento aqui no último ponto. No espacinho de correntinhas, eu coloco 2 pontos altos. Fica assim, olha. Então, aqui nesse próximo motivo, eu vou repetir o que eu fiz aqui agora com vocês. Vou trabalhar 4 pontos altos, um aumento no próximo, 4 pontos altos, um aumento no último. No espacinho de correntinhas, 2 pontos altos. Nesse motivo aqui, que é o último aqui saindo da curva, vou trabalhar ponto sobre ponto e vou colocar aumento somente no último ponto, tá? Então, olha, os aumentos serão somente nesses 3 motivos, 2 aumentos, tá? Nesse aqui, olha, e nesse, o aumento vai ficar no último ponto. Então, quando chegar aqui desse lado, olha, nesse motivo aqui, o aumento vai ficar no último ponto. Nesses 3 aqui, vão ter 2 aumentos. Vou trabalhar 4 pontos altos, um aumento, 4 pontos altos, um aumento. Nos espacinhos de 2 correntinhas, 2 pontos altos. Nesse aqui também, 4 pontos altos, um aumento, 4 pontos altos, um aumento. 2 pontos altos nos espacinhos de correntinhas. Nesse aqui também, olha, 4 pontos altos, um aumento, 4 pontos altos, um aumento. 2 pontos altos nos espacinhos de correntinha. Nesse aqui, eu vou trabalhar ponto sobre ponto, e no último ponto, eu vou colocar um aumento. Aqui, olha, na parte reta, vou trabalhar ponto sobre ponto, e nos espacinhos que eu tenho uma correntinha, eu coloco um ponto alto, e aqui, olha, aonde tem 2 correntinhas, eu coloco 2 pontos altos. Então, olha, vai ser essa repetição por toda a volta, tá? E quando chegar aqui, olha, para finalizar, eu vou finalizar na minha terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Vou cortar o fio e fazer o arremate, mas eu não vou fazer o meu arremate agora, eu vou deixar para fazer quando eu terminar o meu tapete, mas você já pode fazer o seu, tá? Aí, eu volto com vocês pra gente já iniciar as próximas carreiras, que serão o bico de acabamento. E o bico de acabamento, eu vou trabalhar com o fio rosa. Então, vou adiantar, e quando chegar ao final dessa carreira, eu volto com vocês pra gente já iniciar a próxima carreira. Então, aqui, olha, já trabalhei toda a volta de pontos altos, já finalizei aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo e cortei o fio. Não fiz o arremate ainda, quem me conhece aqui já sabe, eu sempre deixo o meu arremate para quando eu termino a minha peça, tá? E nessa carreira aqui, eu fiquei no total de 192 pontos altos. O bico de acabamento que eu vou trabalhar, ele é múltiplo de 12. Por isso que eu já fiz adaptações aqui, olha, colocando mais aumentos na curva, tanto desse lado como desse lado aqui, para o bico de acabamento ficar certinho e a gente não precisar de ficar fazendo adaptações, pulando mais ponto de base ou menos ponto de base. Então, olha, fica essa dica aí. Quer trabalhar o seu tapete mais largo? Pode colocar mais carreiras aqui. Quer fazer ele mais comprido? Coloca mais square, tá?
Aí, quando chegar nessa carreira aqui de pontos altos, ela tem que ser múltipla de 12, para dar certinho o bico de acabamento. Então, agora, olha, eu vou pegar o fio rosa, porque o bico de acabamento eu vou trabalhar com fio rosa, e eu vou começar aqui fazendo uma laçadinha inicial. Fiz aqui a laçadinha inicial, eu vou iniciar aqui, olha. Aqui foi onde eu finalizei, vou vir aqui nesse ponto aqui do lado. E aqui eu já vou iniciar fazendo um ponto baixo. Assim, olha. Trabalhei o ponto baixo, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Eu vou pular aqui, olha, 1, 2, 3 pontos de base. E no quarto, eu vou fazer um ponto baixo, ficando com uma alcinha de 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Pulo 3 pontos de base. 1, 2, 3. E no quarto, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Pulo 1, 2, 3 pontos de base e no quarto, um ponto baixo. Então, olha, vai ser essa repetição por toda a volta do tapete. E quando chegar aqui para finalizar, eu volto com vocês. Então, aqui, olha, trabalhei toda a volta, fazendo alcinha de 5 correntinhas e pulando 3 pontos de base. Aqui eu vou finalizar a última alcinha com vocês, olha, fechou certinho, olha, pula aqui os 3 pontos e finaliza aqui nesse primeiro ponto baixo que eu fiz para iniciar com um ponto baixíssimo, assim, olha. Agora, já vamos iniciar a próxima carreira. Eu vou caminhar aqui, olha, nessa alcinha com um ponto baixíssimo, e aqui eu já vou fazer 3 correntinhas que vai me dar a altura do ponto alto. Vou laçar nessa mesma alcinha, eu vou colocar mais 8 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, olha. Contando aqui com as correntinhas, eu vou ficar com 9 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos na alcinha de 5 correntinhas. Sem fazer correntinha, eu venho aqui na próxima alcinha e aqui eu faço um ponto baixo. Faço 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Eu venho aqui, olha, na próxima alcinha e aqui eu faço um ponto baixo, ficando com uma alcinha de 5 correntinhas. Daqui, olha, eu já laço e venho aqui para a próxima alcinha. Nessa próxima alcinha, eu vou colocar 9 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, olha, 9 pontos altos na alcinha de 5 correntinhas. Sem fazer correntinha, vem aqui na próxima alcinha um ponto baixo, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, na próxima alcinha, um ponto baixo. Fiquei aqui com uma alcinha, olha, já tô repetindo o que eu trabalhei aqui com vocês, olha. Trabalhei aqui os 9 pontos altos, aqui, olha, já comecei a repetir. Aqui eu trabalhei a alcinha, aqui também fiz a alcinha, então, eu tô repetindo, olha. Então, daqui eu já vou laçar, vou vir para a próxima alcinha e vou trabalhar os 9 pontos altos. Então, olha, eu vou seguir fazendo essa repetição por toda a volta. E quando chegar aqui para finalizar, eu volto com vocês. Então, aqui, olha, já trabalhei toda a volta, voltei aqui para finalizar com vocês. Trabalhei aqui, olha, a última alcinha, eu vou finalizar aqui nas correntinhas do início, na minha terceira correntinha,
eu finalizo com um ponto baixíssimo, assim, olha. Agora, já vamos iniciar a próxima carreira. Eu vou começar aqui fazendo 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. 3 correntinhas faz a vez de um ponto alto, 3 correntinhas para formar um picô. Eu conto aqui a partir da agulha, 1, 2, 3, e venho aqui, olha, na quarta correntinha, passo aqui, olha, na alcinha da quarta correntinha e faço aqui um ponto baixo, formando um picô. Então, aqui eu tenho um ponto alto, que é as 3 correntinhas, e um picô. Eu vou laçar, vou vir aqui no próximo ponto, vou fazer um ponto alto, 3 correntinhas, que é para formar um picô. Vou passar aqui, olha, nessas alcinhas aqui do ponto alto e vou fazer um ponto baixo, formando um picô. Tenho aqui, olha, um ponto alto com picô. Laço, venho no próximo ponto e trabalho aqui ponto alto com picô. Ponto alto, 3 correntinhas, passo aqui, olha, nessas 2 alcinhas e faço um ponto baixo, formando um picô. Eu vou seguir fazendo ponto alto com picô até o penúltimo ponto aqui, olha. Então, vou adiantar e eu já volto com vocês no penúltimo ponto. Então, aqui, olha, vim trabalhando os pontos altos com picô, contando aqui com as correntinhas, eu trabalhei, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos com picô. Nesse último ponto aqui, eu vou fazer somente um ponto alto, eu não coloco picô aqui no último ponto, tá? Então, são 8 pontos altos com picô e um ponto alto sem picô. Sem fazer correntinha de separação, venho aqui, olha, nessa alcinha de 5 correntinhas e faço aqui um ponto baixo. Daqui eu já laço, venho para esses pontos altos, que são os 9 pontos altos. Vou trabalhar 8 pontos altos com picô e no último ponto eu vou fazer somente um ponto alto. Igual, olha, eu trabalhei aqui. Então, vou seguir fazendo aqui ponto alto com picô, um total de 8 pontos altos. No último ponto, eu faço um ponto alto. Então, olha, tudo que eu trabalhei aqui, eu vou repetir aqui. Vou fazer um ponto baixo aqui na alcinha, igual eu trabalhei aqui. E vai ser essa repetição por toda a volta. E quando chegar aqui para finalizar, eu volto com vocês. Então, aqui, olha, já trabalhei toda a volta fazendo o bico de acabamento e eu voltei aqui para finalizar com vocês. Aqui, eu trabalhei o ponto baixo na alcinha, olha, de 5 correntinhas e eu vou finalizar aqui nas correntinhas que eu iniciei, olha, na terceira correntinha, olha, 1, 2 e aqui na terceira correntinha, aqui eu finalizo com um ponto baixíssimo. Afrouxo aqui um pouquinho, olha, e já trago essa laçadinha aqui para trás. Aí, é só cortar o fio e fazer o arremate e a nossa peça vai estar finalizada. Então, vou cortar o fio, fazer o arremate e eu já volto com o tapete finalizado. Então, aqui, olha, já cortei o fio, fiz o arremate e olha que lindo que ficou o tapete. Meu espaço aqui, ele é bem pequeno, mas eu vou deixar fotos no final do vídeo para que vocês possam ver a peça por inteiro. Espero que vocês tenham gostado e compreendido esse passo a passo. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu estarei respondendo. Se gostou desse vídeo, se inscreva no meu canal, deixe seu like e compartilhe. Até a próxima videoaula.